Oi, gente! Em mais uma semana estamos aqui trazendo um tema polêmico. Vamos falar sobre depressão, um mal que compromete a muitas pessoas. Vocês sabiam que na América Latina, o Brasil é o maior país em ranking com pessoas que sofrem sobre isso, com essa doença? Mas ela tem tratamento. E vamos falar hoje uma história de um seguidor, outro seguidor que trouxe a sua história, como sobreviveu, como conseguiu dar a volta por cima, como conseguiu vencer a depressão. Mas antes disso, eu vou repetir para você o que eu falo todos os domingos, todas as semanas, ou quando você estiver assistindo esse vídeo. Você já segue nosso canal? Não? Gente, é sério. O que tu tá esperando? São tantos relatos, tantas histórias. Assiste só uma, escolhe uma e vê a coragem dessa pessoa que conta essa história, a volta que ela deu por cima, a força que ela tem. E se ela consegue, você também consegue. Até aquele parente que está passando por aquele problema que ele comentou numa reunião de família ou entre os colegas. Você pode compartilhar com ele. E ele pode, sim, resolver aquele problema e dar a volta por cima. E quem sabe, trazer pra gente essa história e ajudar outras pessoas e ajudar o nosso canal nessa corrente, nessa missão, que é levar a ajuda a todas as pessoas. Porque aqui a gente pega a sua história e conta para encorajar outras pessoas que sim, todo problema tem uma saída. E se você está conseguindo dar a volta por cima, como esse seguidor conseguiu, eu tenho certeza que você vai ser a prova da coragem e a força que muitos poderão dar. Vem comigo! Vem comigo nesse relato, que está cada vez mais emocionante. Bora. A depressão é uma condição médica que vai além da tristeza que muitas pessoas sentem, comprometendo no seu comportamento, no dia a dia no trabalho, no seu convívio familiar, social, em vários setores da sua vida. Mas isso tem saída, isso tem tratamento psicológico, farmacêutico. Você pode procurar ajuda, psiquiátrico. E isso não quer dizer que você esteja maluco. Todos nós precisamos, sim, conversar, se sociabilizar e não se isolar. A depressão, ela pode levar, sim, a ideias de que você pode até cometer contra a sua própria vida. E nosso canal está aqui justamente para te ajudar a levar esse alerta que para todos os problemas existe uma saída. E que se a gente está aqui mostrando o relato desse seguidor que conseguiu dar a volta por cima, você também vai conseguir dar a volta por cima. Eu começo contando a história de um seguidor que quer ficar no anonimato. Ele segue o nosso canal e ele pediu para contar essa história. Eu comentei com ele que eu precisava de uma história sobre depressão e ele falou que passou sim pela depressão e foi muito difícil dar a volta por cima, mas ele conseguiu. E ele falou, olha, deixa eu contar minha história, porque eu passei pela depressão e você vai ver que a minha história foi bem difícil para mim, mas eu consegui, eu venci a depressão. Eu falei, me conta um pouco, eu posso gravar? Pode sim. Falei, você quer dar seu nome? Ele, não, eu prefiro não falar meu nome, mas eu quero contar minha história e eu sei que a minha história vai servir de ajuda para muitas pessoas, porque hoje em dia é o que mais tem acontecido e eu conheço muitas pessoas que estejam passando sim, que está passando pela minha história. Então me conta. Ele conta que tudo começou na adolescência dele, quando ele realmente percebeu que ele assumiu
a homossexualidade na vida dele. Só que ele cresceu numa família conservadora, numa família cristã. E isso foi muito difícil para ele, porque a família dele, o pai dele principalmente, não aceitava, não iria aceitar isso. Então isso foi muito difícil para ele contar. A mãe dele aceitou, porque a mãe é amor, muitas das vezes, muitas mães aceitam, né? E ele contou que quando ele contou para a mãe dele falou: "Ah, filho, a mãe já sabia. O importante é você ser feliz." Porém, com o pai dele foi muito diferente, porque o pai dele não aceitou, ele apanhou, ele se machucou, ele foi muito difícil, foi muito difícil. Mas eu vou contar para vocês como isso começou. Ele conta que compartilhou com uma pessoa que foi muito libertador, ele se abrir e contar para essa pessoa. Foi a primeira pessoa que ele contou aos 18 anos. E isso foi muito libertador, isso foi maravilhoso na vida dele. Porém, essa pessoa veio a falecer. E depois ele ficou: meu Deus, para quem mais que eu vou poder me abrir? Porque essa pessoa era o meu alicerce. Essa pessoa com quem eu compartilhava todos os meus segredos. E agora eu não tenho essa pessoa comigo. E agora? Como vai ser? E ele se viu sozinho. E ele sofreu, porque ele chegou em alguns momentos que ele pegava a Gillette Presto Barba e ele passava no braço e ele começou a se cortar, porque ele não achava normal, porque ele cresceu numa família cristã e ele se achava doente, porque ele só contou para uma pessoa, porém ele se achava doente, ele achava que ele não era normal. Tinha momentos, gente, que ele pedia oração. Ele falava assim: ora por mim, porque eu estou precisando de oração. Eu preciso de ajuda. As pessoas perguntavam por quê. Ele: não, eu só quero que você ore por mim, porque eu estou doente. Na cabeça desse seguidor, ele achava que ele era doente, porque o desejo dele, ele achava que era diferente, porque um homem deseja uma outra mulher. E ele não tinha desejo por mulheres, ele tinha desejo por homens. E ele se achava doente, porque ele cresceu numa família que falava isso, que homem é para mulher e mulher é para homem. Então ele se achava doente, ele pedia ajuda, aí ele, no mundo dele, isolamento dele, ele se cortava, ele se mutilava, ele se isolava, ele ficava sem comer, ele se auto-julgava errado, doente. Imagina o que esse rapaz passou. Pelo medo de ser aceito nesse mundo, pela opção dele. Na adolescência, quando eu comecei a reconhecer, né, eu me agredia, né, eu tinha surtos, eu chorava, eu não aceitava, então eu me agredia, cheguei a me cortar, cheguei a tomar medicamentos, né, porque eu achava que eu estava doido, eu era excluído, eu vivia, assim, num universo totalmente diferente dentro da minha cabeça. Esse seguidor nos conta que foi tão difícil assumir isso para o mundo, que antes disso ele não entendia porque ele tinha esse sentimento, essa opção, o medo dele ser rejeitado, dele não ser aceito na sociedade, o medo dele levou ele a ter surtos, a se isolar, ter surtos, choros. Ele tomava medicamentos escondidos, não prescritos por médico. Ele tinha uma avó que morava junto com ele, que tomava antidepressivos. Então ele pegou esses antidepressivos e ele tomava esses remédios. Ele também emagreceu muito. Nosso seguidor passou a beber, passou a usar drogas, passou a fumar. O nosso seguidor, ele não conseguia expor o que ele sentia. Então, o que aconteceu? Essa situação
fez ele desenvolver gastrite emocional. São situações que fazem o nosso corpo refletir em doenças. Simplesmente, o nosso seguidor, ele tentou até arrumar um psicólogo, mas na época era muito caro. Então, ele optou por tomar medicamento por conta própria. E ele, nesse meio tempo, em 2018, ele conta que a mãe dele morreu para piorar a situação, que era alicerce dele. E foi a pessoa que aceitou numa boa quando ele contou, porque ele falou que a mãe dele falou assim: a mãe já sabia, eu quero que você seja feliz, a única coisa que eu quero. E logo que ela soube, ela adoeceu, ela já estava doente, né? Mas quando ela soube, ela já veio a falecer, então ele não pôde nem curtir de contar para a mãe dele essa fase da vida dele. Então foi uma fase muito difícil da vida dele, que foi ele se declarar, contar para a mãe dele, e mesmo assim o pai dele nessa época ainda não aceitava. Ele chegou a pedir na igreja que, como a família era uma família muito cristã, a família ia todo domingo para a igreja. Então ele chegava a pedir para as pessoas, como eu já tinha falado, a pedir campanha de libertação. Campanha de libertação, porque ele achava que estava endemoniado. Ele conta que o pai dele descobriu o homossexualismo entre meados de 2018 para 2019. E a mãe dele morreu em 2018. E ele sofreu muito, porque ele voltou para a casa do pai dele. Então ele sofreu desprezo. O pai dele não falava com ele, como eu já tinha falado. E que ele foi até acusado. Ele foi até acusado de falar com a sobrinha, de trazer a sobrinha, de fazer a sobrinha também a esse mundo, de trazer a sobrinha para esse mundo de homossexualismo. Ele foi acusado disso. O preconceito, aonde chega dentro de uma família, que deveria ser família sinônimo de amor. Mas não é isso que esse seguidor traz pra gente. Que depois disso tudo, do desprezo do pai dele, maltratando, desprezando, xingando, né? Ficando ali naquela casa por mais quase 2 anos, né? Passando por isso tudo, ele decidiu sair da casa do pai dele. E nisso ele arrumou um emprego e foi trabalhar num lugar para poder pagar um aluguel. O nosso seguidor nos conta que ele trabalhou num supermercado, num setor de manipulação de frutas. E ele trabalhava com uma faca, porque ele tirava aquelas partes de folha, parte ruim da fruta. E ele nos conta que estava ali com a faca na mão e ele teve um surto. E ele falou assim, pensou naquele momento, por que não agora? Por que não aproveitar essa oportunidade com a faca na mão? E começou a chorar, 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 chorar muito. Chorar muito. Por que não agora? A pessoa que eu amava nesse mundo morreu. A pessoa com quem eu declarei, que eu falei a primeira vez que eu era homossexual, também não está mais aqui. E não tem para que eu estar aqui. Meu pai não gosta de mim, eu fui acusado de tantas coisas. E eu, sabe, não sou aceito. Para que eu vou ficar continuando a viver? Para que eu vou ficar aqui? Ninguém vai sentir minha falta. Então ele pensou ali naquele momento em tirar a própria vida. Realmente ele estava no pico da depressão. Mas ele tinha um amigo que trabalhava ali com ele e que estava vendo que ele estava estranho, que ele não estava de uma maneira muito normal, como todos os dias. E foi para perto dele e tirou a faca dele, porque ele percebeu que ele estava manuseando a faca trêmula. E tirou a faca da mão dele e abraçou ele e falou: você não está sozinho, para com isso, você não está sozinho. E abraçou ele. É nesse momento que a gente sabe que a espiritualidade existe e que Deus, que a espiritualidade chama e manda os seus guardiões para ajudar a gente. E ele abraçou
esse nosso seguidor. Abraçou bem forte, falou: você não está sozinho. Você não está sozinho, você não vai fazer isso. Quem está de fora não tem noção do que passa na cabeça de uma pessoa doente, de uma pessoa que esteja passando por depressão. Só quem passa para saber a dor dessa pessoa, do isolamento, do que ela está sentindo, da solidão, do poder não falar o que está acontecendo. Só ela pode dizer. Só ela pode dizer o que ela está passando, que pode levar sim a ela poder fazer coisas contra ela mesma. Por isso, tão importante procurar ajuda, poder falar, poder estar ali sempre com um amigo, um familiar. Por isso é importante nós estarmos aqui para ajudar, porque você não está sozinho. Ninguém está sozinho nesse mundo. Sempre estamos aqui, um pelos outros. E Deus por nós. A espiritualidade por nós. Sempre. Graças a Deus, a espiritualidade foi colocando pessoas muito importantes na minha vida que me ajudaram, né, no trabalho, amizades, isso tudo foi me ajudando a superar, né, foi me ajudando a entender que isso não é uma desgraça, né, você ser gay, você, enfim, independente de qual for a escolha, não é uma praga, é uma experiência que você tem que viver e aprender, né. Aí eu perguntei como que ele conseguiu sair dessa situação. Quem ajudou ele? E ele disse que foi Deus, a espiritualidade. Que ele tinha uma amiga que levou ele num centro espírita, num centro de Umbanda. E que lá as pessoas viram a situação dele, fizeram um tratamento nele espiritual e lá viram que ele estava assim com problema e foi lhe apresentado um guia espiritual que acompanha ele. E ele é muito grato a esse guardião, que é o guardião dele, conhecido na Umbanda e no Candomblé, que é o Exu Tranca-Rua. E ele fala que é muito grato, muito feliz que esse guia ajudou muito ele na vida, a tirar ele da depressão. E essa amiga mostrou para ele que essa situação apenas veio para mostrar que o caminho da espiritualidade é a salvação, que você tem que ter fé naquilo que você crê, naquilo que você acredita, que Deus é a saída, que a sua espiritualidade é a saída, que a tua fé pode sim te salvar, pode sim te tirar de qualquer situação. E ele acreditou. E ele conseguiu dar a volta por cima. E eu estou muito feliz por ter escutado isso, porque a fé, a crença dele, a espiritualidade o salvou. Também, essa amiga dele, ele buscou e deu a volta por cima. Eu perguntei o que ele aprendeu com toda essa situação. Ele nos conta que aprendeu a ser forte, a confiar nele. Principalmente, ele aprendeu a enxergar que a espiritualidade está ali, que ele nunca está sozinho. Perguntei qual conselho que ele poderia dar para quem está passando por essa situação. Ele falou: não escute as pessoas que te criticam, não escute os conselhos que podem te levar para trás, não escute as pessoas que você não confia muito bem, não escute as críticas, não escute qualquer coisa. Escute aqui dentro de você. Escute a espiritualidade, Deus. Não escute quem pode te levar para o buraco. Acredite em você. Creia na espiritualidade. Se aceite. Se aceite. Ele teve sorte de ter a chefe dele como amiga, como porto seguro. Ele teve sorte de ter hoje a melhor amiga de companheira de trabalho. Aí eu perguntei para ele: e quem não teve a sorte que você tem? Qual conselho você dá? Aí ele falou: sim,
É importante também a ajuda médica, de um psicólogo, até de um psiquiatra. Isso não é sinônimo de loucura, isso é sinônimo de autoconhecimento, de aceitação e de você buscar o seu melhor. Busque sim, que uma hora tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. E você vai ver que tudo que você passou lá atrás foi só para te deixar forte hoje e você fortalecer outras pessoas que podem aparecer sim no teu caminho. Porque sempre aparece. Nós estamos aqui um para ajudar o outro. E no fim, a gente acaba sendo anjos dessas pessoas. Porque anjos apareceram na nossa vida, que ajudaram a gente. Então, vamos ser recíprocos. Perguntei se ele se acha uma pessoa feliz. Ele disse que sim, que ele conseguiu dar a volta por cima e ele considera-se sim uma pessoa feliz porque ele passou pela experiência. Ele deu esse relato todinho. Ele passou pela experiência de dores, de não aceitação, de não querer mais viver, de sentir a dor de ser rejeitado, desprezado e conseguiu dar a volta por cima sim. E ele se considera uma pessoa feliz. Aí ele diz que venceu a depressão e que o medo faz com que ele não queira mais voltar lá atrás. Ele falou que venceu a depressão ao ponto de não tê-la mais, porque o medo de já ter estado lá faz com que ele tenha a força de não comparecer mais lá atrás. Então ele tem coragem hoje de enfrentar seus medos, de ir à luta, de seguir em frente e de nunca mais largar a sua fé. Fé em Deus, fé nos seus guias, na sua Umbanda, que é a fé que ele cultua, nos seus amigos. E gratidão por tudo e por todos que nunca deixaram de acreditar nele. Muito obrigada a você, seguidor, que não quer divulgar o nome, mas muito obrigada pela tua história, muito obrigada pelo seu relato. Parabéns por ter sido essa pessoa forte que, diante de tantas dores das pessoas que te amavam, da rejeição, do desprezo, você conseguiu vencer, dar a volta por cima, por meio da espiritualidade e de anjos que Deus te mandou para te dar um ombro amigo, para te dar conselhos e mostrar que você é amado, que você é querido, que você é forte e que hoje você ajuda pessoas, que você salva pessoas e que com a sua experiência, você hoje é a pessoa que dá o exemplo. Muito obrigada por ter vencido a depressão. E se você quer participar do nosso canal, manda o seu relato, manda a tua história ou dê opções também de temas, tá bom? Deixa aqui na nossa bio o seu comentário. E o que você achou dessa história do nosso seguidor? Manda história a vocês. Deixa o seu comentário ou deixa até um conselho ou um elogio para esse guerreiro, para esse vencedor. E até a próxima!